E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Ainda para repercutir a partida de ontem, né? Santos 1, Novo Horizontino 1, né? Lembrando que a gente segue na vice-liderança, o Novo Horizontino é líder. Que grande frase para se dizer, né? Ai, ai. Mas repito, o que eu falei no pós-jogo de ontem. Se tinha, que tá no título inclusive, uma melhor equipe entre as duas de ontem, certamente era o Novo Horizontino e não o Santos. Enfim, mas o vídeo de hoje é especificamente sobre os nossos laterais esquerdos, né? Mais precisamente ontem Escobar e o Souza não ser utilizado. Então eu fui perguntar para o Carille na coletiva, ele respondeu e depois a gente vai ter uma parte tática aqui, mas vamos escutar o Carille antes. Carille, Rotero, boa noite agora. Carille, a minha pergunta é, hoje o seu time, você colocou o time numa linha, a última linha com 5 jogadores, né? Outras partidas você acabou fazendo isso também. E do lado esquerdo tinha o Escobar, né? Alargando o campo e sendo esse cara. A minha pergunta é se não valeria a pena ter testado o Souza, que hoje acabou sendo nem relacionado. Em outras partidas você até explicou que preferiu o Rainer, se eu não me engano foi contra o América, né? Que você tira ele dos relacionados, prefere o Rainer por fazer as duas laterais. E pergunto sobre ele por ele ter mais talento ofensivo, né, do que o Escobar em teoria. Obrigado. Bom, ótima pergunta, mas contra o América eu coloco o Luan. Hoje, o Souza é um garoto de 18 anos, hoje eu sabia que era um jogo de competição, de briga, o time do Novo Horizontino, um time grande, até os jogadores da frente, jogadores de disputa. Eu tenho que preservar nesse momento. Souza é uma joia aí que vai ser mais fácil para mim, no meu modo de ver, até jogar mais a Série A do que a Série B, por ser pegado. Mas isso se passa muito por um jogo de contato que foi hoje, né? Então, para a lateral esquerda ali, eu tinha o Luan Pérez, até para ganhar a bola aérea e tudo mais, e para ter mais imposição. Por isso, a escolha de não levar ele pelo jogo de imposição, um jogo físico que eu tinha certeza que ia ser hoje, como foi. Então, essa resposta dele, eu juro que eu tentei entender, tá? Ele fala, vai ser mais fácil o Souza, ele acha mais fácil, né? O Souza jogar na Série A. Tudo bem, que é assim, cara. É que ele parte do lado físico, um jogo de briga, concordo, o time do Novo Horizontino é bem forte, eu falei isso em todos os pós-jogos contra o Novo Horizontino aqui no canal, todos, do Paulista, do primeiro turno e ontem. É um time muito forte mesmo, é verdade, é um time forte, jogadores rápidos, jogadores que conseguem contra-atacar em conjunto, de forma muito organizada, mais que o do Santos, tá? Bem mais que o Santos, inclusive. Mas enfim, mas mesmo assim, cara, um atleta que hoje está no Santos, por mais que seja um menino que está subindo da base igual o Souza, né? Subiu há pouco tempo, enfim. Ele tem que ser capaz de enfrentar essas equipes. Porque ano que vem, ele vai jogar contra o Cruzeiro, ele vai jogar contra o Botafogo, que tá voando, que engole todo mundo fisicamente na Série A, imagina na B. Ele vai jogar contra o Fortaleza, ele vai jogar contra o Flamengo, isso se tudo der certo, né? A gente espera que dê. Então assim, cara, tem que se preparar, não adianta. É o que a gente fala, tem que preparar tem que preparar agora pro ano que vem enfrentar times melhores. Tudo bem, tem esse ponto. O segundo ponto é a parte ofensiva, que até ele nem me respondeu. Ele fala, tem muito talento e tal, beleza, a gente sabe. E o Souza é um jogador que ele é muito mais capaz ofensivamente que o Escobar. Aliás, para mim ele é mais capaz no geral, mas digo assim, hoje, se a gente fosse contar só hoje, o Souza ainda não tá pronto, não sabe marcar, beleza. Mas ofensivamente ele já é melhor, tá? É um jogador talentosíssimo e eu já falei aqui várias vezes, fez parte da base como ponta, então tem muita facilidade em ir ao fundo. E é sobre isso que a gente vai tratar essa parte tática, né? A parte de jogar a Série A, tá? Eu só quis comentar rapidamente mesmo, porque eu tentei entender, mas eu não concordo, tá? Não dá. Porque no final, a Série B não se corre mais. Você pode ter jogadores mais fortes? Eu também acho que não. Acho que a diferença de briga se bate mais, né? O jogo tem mais dividida, tem mais trombada, mas no final não corre mais do que numa Série A. A Série A é uma liga mais física. Porque tem jogadores melhores. E quando você tem jogadores melhores não só no lado técnico, cognitivo, no lado físico também, né? Obviamente. Enfim. Agora, sobre o lado ofensivo, eu vou colocar uma foto aí para vocês, que vai ficar na tela inteira, que é a organização do Santos ontem em alguns momentos da partida. O Santos tentava sair com 3 jogadores, como vocês podem ver aí na foto.
Às vezes eram os dois zagueiros e o Pituca, às vezes era o próprio Escobar junto com os dois zagueiros. Tinha várias hipóteses, né? Às vezes era o Sherman, que está na segunda linha nesse caso, às vezes era o próprio Schmidt, tá? O Schmidt, nesse caso aí, são os dois zagueiros mais o Pituca, o Schmidt pelo meio e o Sherman mais aberto na direita, mas era a segunda linha, e a última linha lá na frente com os três atacantes, né? Otério, Guilherme e Wendel, mais Juliano e Escobar, né? O Juliano estava até por dentro um pouquinho, né? Porque o Escobar estava aberto na direita, o Escobar não, o Otério, desculpa, na direita, o Escobar pela esquerda. Oh, meu Deus! Então, vamos lá. Aí, qual é a minha questão aqui? O Otério responde na coletiva também, tá? E eu concordo, acho que é verdade, que ele fala assim, o professor explicou pra gente para atacar a profundidade, que eles deixavam espaços. O gol do Santos sai mais ou menos assim, né? Um cruzamento no fundo, quase no fundo, né? Que o Otério completa. No Souza, a gente tem uma grande qualidade justamente de ir ao fundo, atacar o fundo. É só lembrar os poucos jogos que ele entrou, contra o Mirassol no Paulista, ele faz o cruzamento que sai o segundo gol indo ao fundo. Contra a Chapecoense, ele toda hora batia pro fundo, e ele que vai bater o escanteio até que sai o gol. Enfim, então tinha elementos para você escalar o Souza. Tudo se encaixava, menos essa parte aí de briga que o Carille falou. E aí eu peguei os números do Escobar, e nem é tanto uma crítica ao Escobar, apesar de ser, mas eu digo assim, eu não queria vir aqui ficar batendo, nossa, olha que porcaria a partida do Escobar. Foi horrível, tá? Mas eu vou citar para vocês verem. Ele tentou 6 cruzamentos. São os dados do iScout, tá? Que é uma plataforma profissional que é excelente. Inclusive, todos os clubes do Brasil usam. O próprio Santos, tá? 6 cruzamentos. Um certo. Que eu vou mostrar a jogada aqui, que foi uma jogada bem boa, que ele vai ao fundo. Olha só. 6 cruzamentos. Um certo. Até, surpreendentemente, ganhou 14 dos 23 duelos. Um número bom, tá? Número aí de 60% dos duelos vencidos, número bom. O problema foi que desses duelos saíram por algum momento que ele perdeu a bola. Não só ele, tá? Às vezes companheiros deles também, claro. Mas, e aí ele perdeu 16 vezes a bola. Um número muito alto. E 5 delas no próprio campo. Perigoso. Recuperou também 12 vezes, que é um número bom. O problema é que não compensou, né? Perdeu mais do que ganhou. E para um jogador principalmente defensivo, isso não é tão bom, né? Para não dizer só que... poxa, Edu, só falou coisa ruim dele. Até surpreendentemente, ele acertou mais dribles do que errou. Acertou 75% dos dribles. Ele só tentou 4, acertou 3. Mas ainda assim, pelo menos acertou, tá? Ou seja, eu estou levantando esses números para vocês, por quê? Para mostrar que não necessariamente ele fez uma partida tão ruim, até no lado defensivo, como eu falei, melhorou alguma coisa, mas ofensivamente foi bem abaixo, tá? E era o que a gente precisava ontem, ter alguém ali daquele lado esquerdo que seria de suma importância. Então, eu vou mostrar agora a jogada do acerto dele, que eu disse, né? Uma jogada que realmente foi boa, que é entre Guilherme Pituca e o próprio Escobar, tá? Por quê? Ela começa com o Escobar recebendo esse lançamento e ele abre por meio, joga no Pituca ali do lado esquerdo, né? Eu vou até parar um pouquinho agora. E o Pituca solta de primeira de forma bem inteligente. E vocês podem ver, realmente tem um espaço aqui na profundidade. Ainda estava 1-0 no começo do jogo. Então, tipo, não era o Novo Horizontino já estava cansado. Não, realmente é o espaço que eles deixam. Porque marcam ali com os 3 zagueiros, né? Normalmente sai o ala que vai e volta ali, fecha a última linha, a primeira linha deles, né? Fica com 5 jogadores. Então, às vezes, esse cara sai e fica no meio do caminho. Mas aí o Pituca acaba soltando. O Guilherme devolve aí, o Escobar acerta o único cruzamento dele até no jogo, certo, né? Que o Sherman chega de cabeça e quase faz o gol, tá? Foi a única vez que ele foi efetivamente à linha de fundo numa jogada trabalhada, as outras ele tentou até alguns dribles e foi ao fundo e errou. E aí eu vou mostrar alguns desses lances em que são características do Souza, bater pro fundo em velocidade e cruzar. Tem muita qualidade nisso, tá bom? O primeiro aqui nem é necessariamente também culpa dele, tá? Porque ele estava meio sozinho e a cobertura estava atrás. Mas é uma característica do Escobar. Ele, estando na ponta ali para largar o campo, ele dá uma travada sempre, em vez de buscar o fundo, já toca a bola para o meio, a jogada já desenvolve do outro lado. Mas assim, se ele dá o tapa de primeira, por exemplo, ele tinha campo para ir. O Souza talvez conseguisse fazer isso porque é a jogada característica. Claro que eu não estou falando aqui também que, nossa, ia colocar o Souza e ia resolver todos os nossos problemas ontem. Não,
mas era uma alternativa ofensiva de qualidade a um jogador que não correspondeu absolutamente nada, e a gente sabe que tem dificuldade ofensiva. Mais uma vez, outra jogada de bater para o fundo. Ainda estava 1-0, olha só, ele domina, trava, em vez de ele buscar o fundo ou tentar algum passe, ele dá um cruzamento tonto, que, pelo amor de Deus, né? Inclusive, até foi uma coisa que eu relutei em colocar aqui. Ontem ele erra 2 laterais, assim, de forma bizonha. Um no final do jogo, até tento relevar, estava cansado, foi na pressa, sei lá. Mas os cruzamentos dele de final de jogo, que eram aqueles de desespero, tudo bem, mas, meu Deus, eram bolas que parava no meio do caminho, travava e cruzava de qualquer jeito. Então, o meu ponto aqui você tem um jogador de qualidade que poderia estar sendo desenvolvido, um jogador de qualidade que não só poderia estar sendo desenvolvido, que tem capacidade para ajudar agora, no momento, e você não usa, sabe-se lá o porquê. Eu não entendo.